chamar então, aproveitar para chamar nossa primeira convidada, né, do dia, que é a Gabriela Joubert, que é analista-chefe da Inter Asset. Muito boa tarde, Gabriela, e bem-vinda ao Closing aqui da BMC. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês novamente, como sempre. Prazer todo nosso tê-la conosco. Gabriela, situação complicada para o Ibovespa, 3 dias de queda, parece que esse mercado perdeu o fôlego, né? Estamos numa situação de 108 mil pontos, perdemos o patamar de 110 mil pontos. O setor de mineração está sofrendo e muito, né? Vale perdeu 1/4 do seu valor desde o começo do ano. O que está acontecendo com a Bolsa Brasileira? O que esperar do setor de mineração e siderurgia? Esse mês foi um mês atípico, na verdade, para o Ibov, né? A gente teve um avanço significativo, tivemos, acho que está fechando com 4,5, se não me engano, até a última vez que eu vi aqui, mas quando a gente olha os papéis das commodities, principalmente as commodities metálicas, a situação é outra, né? O que a gente está vendo é uma consolidação daquele cenário negativo na China, ou seja, uma reversão daquelas expectativas positivas que existiam anteriormente com relação à China. Essa semana, especificamente, a gente teve uma bateria de dados corroborando essa fraqueza da economia chinesa, principalmente quando você olha para o setor manufatureiro. Na segunda-feira, a gente viu o lucro da indústria no acumulado do ano lá na China recuar mais de 20% comparado com 2022. E aí isso é um reflexo de uma demanda interna mais fraca, uma demanda externa também enfraquecida por conta da desaceleração global e os custos, né, que seguem altos, os preços das commodities, custo de energia ainda muito alto, pressionando as margens das companhias. E agora, nessa madrugada, a gente teve o PMI Manufatura, que é um dado importante também, que a gente acompanha com relação à indústria no país, e ele recuou mais uma vez. Ele já estava abaixo de 50 pontos, que é quando a gente considera ali, né, a margem para virar, para que você tenha ou expansão ou contração. Então, já estava abaixo de 50 pontos e agora chegou a 48,8 pontos. Ou seja, a economia chinesa e principalmente a produção industrial na China, a manufatura na China, ela está penando para ganhar tração, mesmo com os estímulos do governo. E se não tem tração, se não existe, né, avanço na produção industrial, a gente entende o quê? Que devemos ver ali uma menor demanda também por produtos de aço e, consequentemente, por minério de ferro. E por isso a gente acaba vendo essa correção bem forte, tanto nas ações da Vale quanto outras ações no setor de siderurgia e mineração. Perfeito. Isa, a sua pergunta. Boa tarde, Gabriela. Bom, a gente viu ali no início do ano, né, mineradoras siderúrgicas da Bolsa aproveitarem a boa fase do minério de ferro. Houve até um rally ali, né, do minério de ferro e, inclusive, havia um alerta já ali no início do ano, que, inclusive, do BOFA, que os preços estariam perto ali de cair. O pessoal falava, mas será que esse rally do minério vai continuar? O mês de março foi muito importante para a commodity, né? Eu queria uma análise sua se esses preços estão seguindo essas avaliações, essas previsões, ou vão cair ainda até o final do ano. Como você mesmo comentou, a gente teve um movimento grande, especulativo no início, desde o final do ano passado, na verdade, né? Assim que a China avisou que encerraria o seu período de lockdown e faria o país, existiu um movimento muito forte de corrida, né, pelas commodities, então a gente viu os preços avançarem muito rapidamente, mas desde aquela época, se você já olhasse ali a produção industrial, a crise no setor imobiliário, a produção siderúrgica também no país, ela continuava enfraquecida, não mostrando, né, não dando sinais de recuperação. Geralmente, antes do ano novo lunar, né, ali que acontece entre janeiro e fevereiro, você tem um processo de restocagem na cadeia, e isso não aconteceu. A gente estava vendo ali o próprio consumidor chinês, as siderúrgicas, o mercado como um todo, em ritmo de cautela, segurando as negociações, esperando o ano novo lunar para depois retomar. E esse foi o sentimento, né, geral ali que aconteceu ao longo de janeiro e fevereiro, e mesmo assim os preços das commodities continuaram bastante elevados, e principalmente o preço do minério de ferro. Quando o ano novo, quando o país voltou, né, dessa semana, né, de parada ali do ano novo lunar, as negociações elas não retomaram como se esperava.
Então, e aí a China começou a divulgar os dados, né, aquém do esperado, mostrando que realmente a economia não estava voltando com a força que se esperava, e a gente começou a ver essa pressão nos preços de minério de ferro. Nos nossos modelos aqui, a gente tem uma expectativa de que esses preços cheguem a $90 por tonelada no final do ano. E de onde viria isso, né? É óbvio que o que a gente está colocando aqui no cenário a gente deve ter sim uma produção siderúrgica no país ainda num patamar ok, mas não acima daquele 1 bi de tonelada que a gente viu nos últimos anos, né? Então tem um pouco de recuperação sim, entre 950 milhões de toneladas, 1 bi, é isso que a gente está colocando no nosso cenário. Então, ou seja, uma demanda ainda forte, tá? Mesmo que você considere, né, o histórico, ainda assim é um patamar elevado, mas ao mesmo tempo a gente tem grandes produtores, isso inclui a Vale também, colocando minério de ferro no mercado, né, voltando com a sua capacidade produtiva. Então isso ajuda ali, né, a oferta subindo um pouco, a demanda estável, até um pouquinho mais para baixo, a jogar também os preços, né, o preço de equilíbrio um pouco mais para baixo. Mas mesmo se você considerar um preço de minério de ferro em $90 por tonelada, gente, isso ainda é um patamar bom para empresas como Vale e CSN Mineração, né, um outro player importante aí, em termos de receita e geração de caixa. Então, por mais que a gente não veja um espaço muito grande para upside nas ações por conta dessas oscilações dos preços, em termos de receita, a gente ainda deve ver, sim, receitas razoáveis para este ano, receita, poderia dizer até fortes para este ano, com margens ok, considerando que o custo tende a diminuir, né? A gente vem as perspectivas de inflação e tudo mais, fazendo com que a geração de caixa e, consequentemente, pagamento de dividendos continue robusto. Claro que não perto do recorde que foi nos últimos anos, mas ainda assim remunerando bem os acionistas. Perfeito. Agora, vamos falar também de outros setores, Gabriela, porque hoje também temos a novidade dessa operação com a BRF. O que você está achando? Em um minutinho, depois a gente volta a falar sobre isso após o nosso comercial, né, o nosso intervalo. O que você está achando dessa operação da BRF e se de fato pode significar uma volta por cima, né, um turnaround para a empresa? Telegráfica e depois a gente continua após o intervalo. Ok. Bom, então, a BRF, ela vem passando, né, já por um momento difícil, não só em termos de governança, de administração, enfim, mas também em termos de alavancagem, em termos de situação de mercado. Então, precisam ser feitos ali, né, tratados muitos pontos para que a gente veja essa volta, né, da companhia, das receitas, enfim, tem bastante desafios ali. Mas esse é um começo, acho que dá para dizer que é o primeiro passo, primeiro de alguns, muitos, mas é um avanço com certeza. Primeiro passo de longo caminho, vamos falar disso daqui a pouquinho. Gente, rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com a Gabriela Joubert, analista-chefe do Interasset, para comentar conosco o andamento da Bolsa nesta quarta-feira. Então, não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso closing aqui na BMC, nesta quarta-feira, dia 31 de maio, último pregão do mês, e estamos com o Ibovespa que está deixando muito a desejar nesse maio, com uma queda de 22% nesse momento para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, terceiro dia consecutivo de resultado negativo para o Ibovespa, que nesse momento está na casa dos 108.794 pontos. O dólar futuro sobe 0,82% aos R$ 5,10. O dólar à vista também está subindo, não tanto assim, mas continua em altas, R$ 5,07 para o câmbio com a moeda americana nesse momento. Então, dia complicado, R$ 5,08, aliás, 0,71% de alta nesse momento. Para o dólar, Petrobras cai 0,83%, R$ 26,17. Vale também cai 0,05%, R$ 64,25. Vamos voltar a falar com a Gabriela, né, sobre a situação do mercado. Gabriela Joubert, que é analista do Interasset. Gabriela, falamos de Vale e a gente começou a falar de BRF. Depois eu queria também falar um pouquinho de Petrobras com você.
Então, BRF foi criada por problemas de duas empresas que quase quebraram, né, na crise de 2008. Então, a BRF meio que foi a junção de duas empresas problemáticas, vamos dizer assim. Mas a própria empresa apresentou uma série de problemas, tanto que quando chegou o CEO Pedro Parente, teve que tentar colocar a casa em ordem. Né? Pedro Parente chegou na BRF depois de passar pela Petrobras. Né? Qual que é a sua visão sobre esta empresa e o setor de proteína animal no Brasil como um todo? Você acha que tem problemas sérios que impedem para a empresa performar melhor do ponto de vista do balanço, ou é simplesmente uma questão de tempo para que a casa seja arrumada e os acionistas da BRF voltem a ter alegrias com dividendos vultuosos? Eu acho que a Gabriela está sem áudio. Deixa eu ver se estamos com o microfone da Gabriela. Estamos sem áudio. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Desculpa, o problema foi a pessoa aqui mesmo. Vamos lá, então falando um pouquinho do setor de proteínas, né? É claro que a gente tem diversas vantagens competitivas enquanto produtores e exportadores desse tipo de produto, assim como outras commodities, né? O fato específico ali da BRF é que ela passou por um momento onde tudo que podia ter dado errado acabou dando, né? O ano passado a gente viu ali a guerra na Ucrânia jogando os preços de grãos para níveis estratosféricos, o que compromete significativamente as margens da companhia por conta da pressão de custos, né? Dos grãos ali para os frangos, enfim. A gente teve também, ao mesmo tempo, um cenário mais restritivo, não só no Brasil, mas também em nível global. Então, a gente estava falando ali, né, de pressão inflacionária, de juros mais elevados, o que acaba impactando diretamente a demanda, e problemas também, né, como você mesmo comentou, na parte de governança, administração, alavancagem, enfim. A chegada da Marfrig, obviamente, ou melhor, né, a compra, a aquisição ali da BRF pela Marfrig, enfim, ela traz uma opcional, o benefício da diversificação, né? A partir do momento que você tem uma oferta melhor de outros tipos de proteínas, como por exemplo hoje, né, a JBS com a diversificação geográfica, enfim, é sempre importante. Tira um pouco da dependência, por exemplo, de China, né, com proteína bovina, enfim. Mas é claro que o momento, né, de todo esse processo, ele acabou ficando um pouco prejudicado por conta desses fatores que acabaram afetando a BRF em si e que a Marfrig teve que lidar, né? Então agora, nesse momento que a gente tem aqui uma opção, né, de um novo acionista entrando, fazendo um aporte na companhia, ajudando no processo de alavancagem, um acionista importante também, se a gente considerar em termos de diversificação geográfica, a busca, né, dessas empresas de proteína por mercados alternativos aos mercados tradicionais, como por exemplo China e até mesmo o Brasil, América, né, como um todo. Então você tem essa opção também de um mercado que está crescendo, um mercado forte ali no Oriente Médio. Então você, né, além de um investidor importante, né, com um apetite, né, não só pelo investimento em si, mas pelo que ele pode proporcionar não só de retorno financeiro, mas também por outras frentes, isso abre outras portas também para as companhias. Então, vejo aqui, né, como eu disse, é o primeiro passo de muitos que precisam ser dados. É claro que tem outros pontos que precisam ser colocados aqui. A gente ainda tem os desafios, né, de custos, de operação, de capacidade operacional da companhia. A gente tem ainda os desafios de ganhos de sinergia. Quando você tem uma empresa adquirindo outra, existe ali o cálculo naquele preço de aquisição com relação aos ganhos de sinergia. E só depois da aquisição, só depois, né, do processo todo é que a gente começa a ver se esses cálculos, né, esses ganhos de sinergia, eles realmente vão acontecer conforme previsto. Então, existem sim desafios, mas, mais uma vez, né, o primeiro passo é um passo importante, um passo que ajuda, sim, principalmente a BRF, por conta da situação atual da companhia. Agora, só para complementar esse ponto, Gabriela, depois eu passo a pergunta para
a Isa. Temos a BRF que vai ter um aumento, né, de capital, de fato, de 4,5 bilhões de reais, de até 4,5 bi de reais. A Marfrig já é a primeira acionista, vai colocar 50% disso e os sauditas, né, da Salic vão botar o resto. De fato, colocar mais de 2 bilhões de reais numa empresa brasileira é um sinal de confiança por parte de um investidor tão importante como é o fundo saudita. Telegraficamente, que depois a Isa tem uma pergunta também. Você acha que isso é um sinal que os acionistas também devem seguir, como já estamos vendo aqui na Bolsa hoje, com essa alta expressiva, ou ainda há muito para frente para a gente entender antes de se posicionar numa empresa como a BRF? Eu acho que o principal ponto aqui para eles, como eu falei, não é só o investimento em si na companhia, né, e pensando no retorno futuro, mas existe também a expectativa, né? A gente tem visto essas empresas buscando esse mercado ali no Oriente Médio, que é um mercado com um potencial gigantesco, né? A gente tem muitas empresas, né, já qualificadas para fornecer alimento nessa região. A gente tem algumas empresas com marcas fortes também nessa região, que são empresas brasileiras que atuam e o mercado local acredita, obviamente, que é uma empresa local, para você ver a força da marca, né? Então, é importante, sim, até mesmo para né, para o investidor em si, você ter uma empresa como essa que pode, né, te fomentar, garantir ali também o abastecimento da sua região, do seu país. E, além disso, você pega uma empresa estressada, num valor, né, com um valor de mercado estressado, você fazendo um bom trabalho ali, e provavelmente, né, o que a gente deve esperar aqui é uma expectativa de turnaround, obviamente não só o lucro, né, não só o benefício como eu comentei aqui, né, do fomento, né, de produtos, enfim, mas o benefício financeiro, porventura, deve vir. Eu acho que são esses dois pontos principais que o fundo deve estar almejando nesse movimento, né? Perfeito. Isabela, sua pergunta para a nossa Gabriela aqui. Relação à siderurgia, né, que a gente estava falando ali do possível rally do final do ano, início do ano, muitos investidores estavam fugindo das ações do setor mês de março, fevereiro. Ainda a Vale, como a maior, deve ser a última a ficar de pé. Como é que entre esse setor, dentre as ações do setor de mineração e siderurgia, qual que você acha que o investidor deve ficar de olho ou atento para sair ou entrar? Vamos, uma pergunta super legal essa, porque a gente tende, né, a colocar todas as empresas no mesmo saquinho ali, né, e é tudo igual. E, na verdade, a gente tem players e players, né? A gente tem a Vale hoje, ela surfou uma onda muito boa, né, da alta do preço do minério de ferro, foi beneficiada, quem estava com as ações recebeu muitos dividendos, ficou muito feliz nos últimos anos, né? Deve continuar recebendo dividendos, mas em termos de preço de ação, pode ser que o retorno não venha por ali, mas sim mais pela remuneração via dividendos, juros sobre capital próprio, enfim. Tá? Agora, quando a gente olha para as siderúrgicas elas têm também essa correlação com o preço de minério de ferro e com notícias da China, mas elas também têm uma boa parte da receita atrelada à economia local, né? Porque são indústrias de base que atendem principalmente o restante da indústria aqui, né? Distribuidoras, linha branca, automotivo, construção, enfim. Hoje, o cenário que nós temos para o Brasil ainda é um cenário delicado, né? Nós estamos ainda falando de juros elevados, a gente está falando de inflação que está desacelerando, mas ainda num patamar alto. A gente está falando de crédito mais restritivo, saíram muitos dados de crédito, a gente viu, né? Inadimplência aumentando tanto na pessoa física quanto na PJ. Então, todos esses ingredientes, eles contribuem para um segundo semestre ainda difícil para a atividade. E se é difícil para a atividade, a gente deve ver a demanda né, de todos os segmentos da cadeia também um pouco mais arrefecida. Então, no caso das siderúrgicas, a gente tem esse outro ponto também a ser considerado. Quando eu olho as siderúrgicas, as principais, né, que a gente tem tradando na bolsa, Usiminas, Gerdau e CSN,
A Gerdau hoje ela é a mais diversificada, né? Apesar de ter uma grande parte da sua receita vinculada ao segmento de construção, ela é uma companhia que ela tem atuação em aços especiais no setor automotivo também, em outros, né, com um pouco de óleo e gás, infraestrutura. Ela tem a parte de longo da construção, ela tem também o seu braço na América do Norte, que inclusive tem ainda performado muito bem, depois de toda a reestruturação que foi feita lá. Então, quando você olha, né, as notícias, é um papel que ele sobe. Quando sobe, ele sobe menos, quando cai, ele cai menos também. Então, é um papel que acaba ficando mais estável e também paga, na medida do possível, bons dividendos. É um papel muito mais estável, é uma empresa bastante redonda. Eu gosto muito da Gerdau como uma opção. E agora, com essa queda recente, eu acho que tem ali uma boa empresa para se adquirir num preço até que barato, né? Considerando todo o potencial que a companhia tem e comparado com os riscos, né, que ela oferece com os outros peers, né, com riscos bem menores, tá? Quando a gente fala de Usiminas, né, todo mundo fala, chegou em 7 horas de comprar, enfim, e tal. Mas vamos lembrar, né, que o Usiminas está passando por um ano também bastante delicado. A gente está falando, a Usiminas principalmente atende o setor automotivo, um setor que ainda está passando por muita dificuldade, falta de peças, demanda também bastante difícil, né? Vocês viram o preço do carro como está, né, no Brasil ainda muito elevado, taxas de juros também dificultando o acesso ao financiamento de veículos, e além disso, internamente a companhia está passando, né, por uma grande reforma no seu alto forno, o que também traz ali um pouco de incerteza durante esse processo, né? Que a gente nunca sabe se vai realmente durar o tempo que foi programado, às vezes pode durar um pouquinho mais, às vezes você pode descobrir alguma outra coisa ali dentro, né, durante o processo de manutenção que vai exigir um pouco mais de recurso ou um pouco mais de tempo para ser sanado. Então é um momento também de atenção. Com relação à CSN, a gente tem o braço da CSN Mineração que vem ajudando nos resultados, mas a CSN Siderurgia ela também está sofrendo com a demanda mais fraca, com a demanda mais fraca no país, né? Um pouco mais ali de exportação, ajudando um pouco, né, nas unidades lá fora, mas a verdade é que o setor automotivo ainda está sofrendo, então a gente está vendo uma demanda um pouco menor, a gente está vendo outros setores também de toda a cadeia ainda com o pé no freio, esperando para saber o que vai acontecer para o restante do ano, então o cenário ainda é de cautela para o setor como um todo. Gabriela, último ponto que eu queria analisar com você, agora falando de Petrobras também, né, outra commodity, hoje só commodity, né, não temos outras notícias, no máximo aço, né, um pouquinho de aço, mas tudo commodity. Petrobras também está sofrendo e muito, também por causa do petróleo, passou de 120 para 70 dólares o barril. Petrobras também está com dificuldades internas e tem também custos adicionais, né, exportação, por exemplo, de petróleo bruto está com um imposto de 9%, e a empresa, então, e também a eventual mudança da política de preços, né, da paridade, a questão também de dividendos que poderiam não ser mais distribuídos com a mesma frequência do que anteriormente, e o papel da Petrobras, então, está sofrendo no último período de forma expressiva. A gente pegar aqui o papel da Petrobras ordinária, por exemplo, aliás, vamos pegar a preferencial, que é o papel mais líquido do mercado, né? Se a gente pegar a preferencial do último período, deixa eu pegar aqui na nosso profit da Neológica, a Petrobras preferencial, desde o começo do ano, aliás, não, desculpa, nos últimos 6 meses caiu, né? Caiu quase 2%, nos últimos 5 dias, 2,20%. Um ano atrás valia quase 13% a mais, né? Então, papel que está apresentando um período complicado, agora está um pouco de lado nos últimos meses. Qual que é a sua visão sobre Petrobras, em geral, sobre o setor petrolífero como um todo aqui no Brasil, considerando que há alternativas para os investidores, né, além da estatal brasileira, PetroRio, 3R, PetroRecôncavo? Qual que é a sua visão sobre o setor como um todo? E vocês estão prevendo uma possível alta do preço do petróleo nos próximos meses? Ou essa situação macroeconômica global mais complicada pode acabar jogando para baixo ainda mais, né, pejorando ainda mais os preços do petróleo, as cotações internacionais do petróleo? Bom, vamos lá.
Com relação ao setor como um todo, né? E aí a gente é óbvio que a Petrobras ela não está isenta das movimentações nos preços da commodity, né? Do petróleo, principal commodity que ela produz ali. Então essa queda que a gente viu nos preços do petróleo, naturalmente vai se refletir no preço da companhia. Mas no caso da Petrobras, a gente tem outros pontos, né? Não só um outro ponto, mas outros pontos ali. Ela está frequentemente no cerne das discussões políticas, né? Como no passado a gente teve, né, alguns episódios não tão favoráveis assim para a companhia, e esse passado não é tão antigo assim, é um passado recente, está tudo muito fresco na memória do investidor, na memória do mercado, né? A mudança da política de preço da companhia, ela, no momento em que o preço lá fora está em queda, ela acaba não fazendo tão mal assim, né? Não fazendo tanta diferença, porque é fácil, né? Você baixar preço, né? No mercado quando os preços lá fora estão caindo. O que a gente vai ter que ver é se os preços voltarem a subir, como é que isso vai funcionar, qual a facilidade disso tudo e quão prejudicial ou não isso pode ser para a empresa. Mas é claro que qualquer mudança significativa nos faz revisitar o modelo da companhia, né? A tese de investimentos. Lembrando que muito da tese da Petrobras custo hoje mais baixo por conta do foco, né, na sua produção do pré-sal, no offshore, onde ela tem a maior expertise, e a distribuição de dividendos. Então, isso por si só, nos últimos meses, mudou bastante. Então, a gente já está falando ali não só do foco, né, na produção offshore, mas também em outros tipos de investimentos e não mais desinvestimentos. A gente está falando de mudança de paridade de preço, a gente está falando de mudança na distribuição de dividendos. Então, são muitas mudanças no cerne da tese de investimentos da companhia. Então, no nosso caso aqui, apesar de ainda mantermos uma visão razoável para os preços de petróleo, aí já respondendo a tua pergunta com relação ao nosso cenário, a gente ainda mantém ali o preço de petróleo para o ano em torno de $80 o barril, o Brent, ainda assim a gente mantém uma visão neutra para a companhia por conta desses outros fatores que precisam ser considerados na hora de tomar uma decisão de investimentos num papel como esse. Considerando o setor de óleo e gás como um todo, não só Brasil, mas também fora, né, a gente ainda tem, vamos lá, uma capacidade produtiva que não está se expandindo. Desde a pandemia, a gente tem visto alguns players que não conseguiram voltar à sua capacidade a sua capacidade de produção de antes da pandemia, principalmente ali, né, com relação ao OPEP+. A gente tem visto a mais antecipada de todas as recessões da história dos Estados Unidos chegando, mas não chegando, né? Todo mundo está falando, agora vem, não vem, e o consumo continua aquecido, a economia continua aquecida, então a demanda também continua aquecida. E um outro fator, China. China não está consumindo minério de ferro, mas ela está consumindo petróleo, ela está consumindo outras commodities ainda, né? Então isso não no volume que se poderia, mas ela está consumindo. Então é outro player aí voltando, né, para o mercado com consumo grande. Então, em termos de demanda, a gente ainda tem uma demanda forte e a oferta ainda um pouco limitada, o que segura os preços, né, em torno ali de $80 por tonelada, na nossa opinião, podendo chegar um pouco ali a 70, se você considerar Estados Unidos realmente, né, desacelerando fortemente, entrando no processo de recessão e aí diminuindo um pouco mais de consumo. Mas, no geral, a gente veria, assim, um preço de petróleo ali em torno de 80, no máximo ali 70, no mínimo $70 o Brent até o final do ano. Perfeito. E sobre as menores, sobre as Junior Oil, é só uma questão, tem muita gente aqui que está de olho também nas empresas, mesmo se elas não estão tendo problema, né? Estão enfrentando problemas, especialmente na compra de campos da Petrobras, que não quer mais vender, né? Só terminando esse raciocínio, o que vocês acham sobre as empresas menores? Vamos lá, elas entram sim como uma opção. Hoje nós temos outras opções além de Petrobras, né? A gente tem boas empresas ali com boa expertise também. É claro que, né, que no momento em que que essas empresas elas dependem de compras, né, de ativos da Petrobras e a Petrobras não vai querer vender,
tem um ponto de atenção ali. Mas mesmo assim, a gente ainda está falando, como eu coloquei, de um petróleo num patamar elevado. Então, num patamar que ele continua sendo lucrativo para as empresas. Então, a gente ainda acredita, sim, que essas companhias, elas entram como uma boa opção em substituição às pessoas que não querem correr o risco hoje, né, político que existe na Petrobras. Então, né, a gente sim vê com melhores olhos essas empresas, tá? Uma delas estava na nossa carteira de maio. A gente está soltando a carteira atualizada amanhã, então não consigo falar, né, antecipar, mas amanhã a gente tem um relatório com as carteiras atualizadas e aí dá para olhar qual é a nossa preferida para junho aí também. Então fica aqui o convite para voltar no nosso closing e comentar a próxima carteira, a carteira de junho, né, do Inter. Muito obrigado, Gabriela, por sua participação. Gabriela Joubert, analista-chefe do Inter, por ter estado conosco aqui hoje no nosso closing da BMC.